Povo de Deus, tudo bem? Estamos indo mais para mais um trabalho evangelístico. Vamos na região da Ramada, que é um mercado, e nós vamos estar lá fazendo a distribuição, levando a palavra para aquela região, tá bom? Vamos lá, vamos com a gente. Hermano Nigel. Estamos aqui na Ramada, olha só, Nigel tá ali atrás. Aqui era puro só barraca, e agora tudo livre, dá uma olhada aí. Bom, vamos lá, tô aqui com o Samuel, ó. O Samuel tá aqui do meu lado. Perdemos a Mina e a Débora. Estamos procurando a Mina e a Débora, perdemos. Agora a Ramada tá tão grande que a gente não sabe mais onde é que nos perdemos aqui. Essa região aqui da Ramada era cheio de sapatos, um monte de barraca. Eu tenho imagem, foto aqui dessa região. Se eu achar, eu vou mostrar pra vocês. E daqui esse galpão aqui, 2010, isso aqui pegou fogo. Isso aqui ficou um montão de barraca queimada. Mas olha só como é que tá agora. Não é barraca, tem nada. Tá vendo? Vamos aí, região da Ramada. Achei um folheto no chão da Sociedade Bíblica. Não tem carimbo, tá vendo? Mas tava no chão, ó. O pessoal tá trabalhando aqui. Pena que já tá sujo, não dá pra entregar. Vamos lá. Estamos aqui na Avenida Grigotá, Aldair, Mina. Vamos lá, começar aqui a Avenida Grigotá. A pesar de todo aquello, el instructor de mi vida me llenaba de energías para seguir adelante. Me llenaba de energías para seguir adelante. Lo mejor que me ha pasado fue predicar de la Biblia. Y todos mis camaradas conocen de la palabra. Y todos mis camaradas conocen de la palabra. Povo, estamos chegando aqui em casa. Cadê? Olha o Samuel aqui. Cadê a Mina? Mina. Aqui o Nigel. Irmão Nigel. Bom, pessoal, já chegamos aqui no evangelismo. Esse é o irmão Nigel. Mina ficou já ali na casa ali atrás. E foi muito bom o trabalho hoje. Nós levamos a palavra, fizemos a distribuição. Interessante que nós pegamos numa rua paralela à que eu trabalhei esses dias. Eu peguei a rua do lado direito, fui até quase perto do segundo anel. E depois voltei pela rua Grigotá, né? Pela rua. Tem muita gente, vocês viram as imagens aí. Foi muito bom o trabalho. Muitas vezes eu sou abordado com a questão seguinte: o pessoal faz a pergunta, mas pastor, e esse povo todo que você evangeliza, que você leva a literatura, leva a palavra, não sei o quê, e quem que vai cuidar desse povo, né? Tem sempre aquela tipo de pergunta. E amado, eu sempre fico pensando o seguinte: para que você possa chegar até a pessoa numa conversão, você tem que passar pela primeira fase, que é a fase de se levar o evangelho até essa pessoa, né?
Infelizmente as pessoas estão tão preocupadas na segunda fase, que é a fase do discipulado, e nem tira tempo para fazer a primeira fase, que é a fase de se levar ao evangelho, né? Então é crítico isso. Outro fator também, quando se fala de levar o evangelho, as pessoas estão muito presas, estão muito pegas, né, ao que é a metodologia. Ah, mas pastor, eu prefiro que a pregação com megafone, mas eu prefiro que faça assim, eu prefiro evangelismo pessoal. Ó, aqui a gente trabalha com evangelismo de impacto, evangelismo isso, então existe uma série de metodologias, enquanto a própria metodologia, ela não interessa. O que interessa é você levar o evangelho. Eu gosto de falar que aqui nós trabalhamos bastante com megafone, mas eu falo, tem pessoas que eu escuto pregando com megafone no meio da rua, que eu prefiro tomar o megafone. Eu prefiro tomar o megafone dessa pessoa e dar uma literatura, porque ao menos a literatura, o evangelho, ela chega, a mensagem de salvação chega até a pessoa com um certo filtro, nós podemos falar assim, né? Nós somos críticos com a literatura, mas muitas vezes nós não somos críticos com que tipo de mensagem nós estamos levando até as pessoas. Então, a maior preocupação minha, no meu ponto de vista, é o seguinte: não é a questão da metodologia que nós utilizamos, mas é a que tipo de mensagem que nós estamos levando. Então, existem pessoas que vão fazer o evangelismo pessoal e começam a atacar, a criar confronto, coisa e tal, bater boca com negócio de igreja, de religião, disso, daquilo. Amado, é complicado. Você tem que levar o evangelho, falar de Jesus, entregar a mensagem. A literatura, eu amo o trabalho com literatura por causa disso aí. A literatura, ela chega, a mensagem chega até a pessoa com esse filtro. É tremendo isso aí. E a pessoa, ela poder ler com calma, né? Ela é impactada com essa mensagem. Olha, eu poderia contar aqui N testemunhos de pessoas que foram transformadas através desse trabalho com a literatura. Um deles é o meu tio, que manda material para o Brasil inteiro, o missionário Francisco Gamelin, né? Eu acredito que muitos de vocês aqui, esse homem foi salvo através de um folheto. Um folheto, leu esse folheto quando estava vindo de viagem, né? Igual esses dias atrás, nós fizemos trabalho no terminal de ônibus. Aqui mesmo na Bolívia, nós temos vários casos de pessoas que leram a mensagem e foram impactadas com a mensagem. O Senhor, o Espírito de Deus. Isso é tremendo. A religiosidade geralmente quer colocar muleta nisso, né? A religiosidade quer dar caminhos para isso. Mas a realidade é o seguinte, é o evangelho. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amado, não importa o método que você está levando, tá? O importante é você levar o evangelho, entregar a mensagem. Preste bem atenção no tipo de mensagem, isso sim. E, claro, sobretudo, no mover do Espírito de Deus. Isso é o mais importante, amém? Gente, vamos lá. Eu vou com o Nai tá ali na esquina me esperando. Olha lá o Nai, ó. Vocês conseguem filmar? Tá aqui pela esquina aqui esperando. Nós vamos aqui comprar uns negócios aqui pra casa, pra nossa merenda. Chegou, não tem nada pra comer. Seguiremos, camaradas, con firmeza y adelante. Seguiremos, camaradas, hasta llegar a la meta.